Dando início a mais uma transmissão, mais uma mensagem ao vivo. Uma excelente tarde de domingo para vocês. Que o Senhor abençoe vocês nessa tarde. Quando nós meditamos na palavra, podemos observar durante o ministério de Jesus que uma grande multidão seguia o Senhor Jesus. E essas pessoas, elas tinham as suas necessidades, alguns por curiosidade apenas, outros por comodidade talvez. Mas fato é que durante os milagres de Jesus e também ao longo dos seus ensinamentos, dos seus sermões, e uma grande multidão estava ali, ao lado dele, próximo dele. E a palavra de Deus, ela relata em especial em Lucas 5, no capítulo 1, a Bíblia diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Como eu falei, o tempo inteiro essa multidão estava perto. Só que essa multidão era um misto de pessoas, como eu falei, com necessidades e tudo mais. Era até cômodo seguir Jesus, porque pensa só, se acabasse a comida, não tivesse alimento, ele multiplicava os peixes e os pães. Então, haveria comida, né? Se alguém ficasse doente, ele curava. E se alguém morresse, ele ressuscitava. Então era o plano do SUS, o Bolsa Família, tudo junto ali, né? O SUS, o Bolsa Família e tudo mais, a farmácia popular. O tempo inteiro tinha gente seguindo e não eram poucas pessoas, era muita gente. Só que toda vez que Jesus ele endurecia o discurso, toda vez que a mensagem era um pouco mais dura, né, aquela multidão meio que se dispersava. Nós vemos que quando ele fala que aquele que não comer da carne dele, não beber do seu sangue, não tem parte com ele. E aí a multidão começa a abandoná-lo. E ele vira para seus discípulos e fala: olha, vocês também querem se retirar? Querem ir embora? E aí Pedro vira e fala: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Hoje existem algumas multidões no vale da indecisão, como diz a Bíblia no texto do profeta, no Antigo Testamento. Então, multidões que seguem o Senhor por seus interesses, por suas expectativas mundanas. Alguns querem Jesus para resolver uma situação financeira, outros para resolver uma situação conjugal, mas são multidões com propósitos específicos. Ninguém ali estava afim de salvação. As pessoas seguiam Jesus e talvez trouxessem um conforto, eles não entendiam muito bem aquilo que ele falava. Agora, fato é que aquela multidão, diversas vezes, ela serviu como uma espécie de massa que impedia com que o necessitado, aquele que queria ter um verdadeiro encontro com o Senhor, pudesse viver o milagre. No caso da mulher do fluxo de sangue, essa multidão apertava Jesus de tal maneira que ela, com toda dificuldade, ela meio que chegou ali, tocou na orla das vestes dele e foi curada. Mas esse é o problema das multidões, né? E aqui eu quero dizer para os irmãos: olha, fuja das multidões. A multidão de conselho, multidão de direcionamento. A experiência nossa com o Senhor, como eu sempre digo, é uma experiência pessoal, íntima. E às vezes nós estamos tão desesperados. O ser humano, quando entra no modo desespero, ele recorre a tudo. Ele vai para qualquer lugar. E essa multidão, aqui representando e aí trazendo para os nossos dias, né? Hoje o cristianismo, ele tem as suas multidões, ele tem as suas religiosidades, ele tem as suas bandeiras, as suas vertentes. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu mesmo, quando comecei uma busca por uma restauração, eu fui parar no meio de uma multidão. E uma multidão que já tinha os seus conceitos, já tinha as suas regras, que às vezes eram maiores e mais importantes que as regras da Bíblia, né? Que é aquilo que a Bíblia, na verdade, fala, não regras, mas aquilo que a Bíblia nos orienta. Que tinha as suas cartilhas, e aquelas cartilhas tinham que ser seguidas, né?
quem não seguisse aquela cartilha, ainda que aquela cartilha ferisse o contexto da palavra de Deus, era uma cartilha, olha, isso aqui é cartilha, para você conseguir esse milagre, você tem que seguir essa cartilha. E eu ficava, sabe, com aquela cartilha na mente, né? Tinha os seus grupos. Eu me recordo uma vez que eu estando num grupo, o irmão ele falou assim, olha, toda vez que eu for falar aqui no grupo, o administrador do grupo, né, esse grupo de restauração, ele falou, toda vez que eu vou falar, eu vou dar uma orientação, uma palavra do Senhor, e eu vou mutar o grupo durante 24 horas para que todo mundo esteja meditando nessa palavra. Eu achei aquilo meio ditatorial, mas tudo bem. Falei, ué, isso. E eu pensava, eu não queria falar nada, nunca falei nada nesses grupos. Não era esse o meu caso. Minha questão é que tinha muita gente falando coisas boas, e para ser sincero, o que ele falava não era nem tão relevante assim, mas tinha muita gente, muitos irmãos e irmãs falando coisas e ajudando pessoas, sabe? Dando palavras que eu mesmo me sentia fortalecido, abençoado por aquelas palavras que eram trazidas, né, para aquelas irmãs e irmãos naquele grupo. Mas tá vendo como se de repente se aglomera ali, se cria uma multidão de interesse, com um interesse comum, e isso às vezes, né, nos afasta, nos impede de ouvir o Senhor, nos impede de alcançar uma verdadeira experiência. Imagino que quanto mais gente tivesse ali perto de Jesus, mais difícil era realmente saber, né, o que ele estava falando e entender aquilo que ele queria ensinar. Tanto era que os discípulos inúmeras vezes, algumas vezes, à parte, pediram explicação de Jesus, a Jesus acerca do que estava acontecendo, né, acerca daquilo que ele tinha falado, acerca daquilo que ele tinha acabado de ensinar, inclusive. Falavam, olha, o senhor falou isso aqui, contou essa parábola, mas eu gostaria de saber realmente, nós gostaríamos de saber realmente o que o senhor quis dizer com aquilo, porque não ficou claro. A multidão não entendia, a multidão falando, os barulhos, os ruídos. E é isso, multidão é sinônimo de ruído, é sinônimo de barulho. Se você for agora onde tiver aqui, com essa questão agora que a gente está vivendo, né? Mais difícil você ver gente se aglomerando, mas se você for num lugar onde tem muita gente reunida, você tem muitos sons, muito barulho, muitos ruídos, e você não consegue conversar, você não consegue entender. Então traz uma certa desorientação. E inúmeras vezes as pessoas queriam ir ter com Jesus, né? Cegos, coxos, gritavam e a multidão impedia, mandava que calasse ou que se afastasse. Então, eu acho que romper a multidão não é uma coisa fácil. A multidão de argumentos, a multidão de regras, a multidão de entendimentos, de conceitos. Alan, como que eu faço para poder sair desse contexto? Eu acho que a nossa experiência ela é muito simples. Ela deve ser muito simples. As maiores experiências que eu tenho vivido com o Senhor têm sido na minha intimidade com Deus. Ontem mesmo eu subi o monte e, na verdade, eu fui para a igreja, eu peguei o carro, fui para a igreja. A minha igreja está tendo uma restrição, um período de suspensão de culto, na verdade, devido ao que está acontecendo, né? E eu cheguei lá, a igreja estava fechada, eu imaginava, eu sabia que tinha uma possibilidade de estar fechada, estava fechada, e eu falei, eu vou numa outra igreja. Aí eu ia numa outra denominação que também estava fechada. Aí eu falei, eu vou pro monte. Fui pro monte. E cheguei lá no monte, subi o monte. No início não tava nem, sabe, tem dias que a gente demora, né? A fogueira acender, a gente sentir a comunhão, a presença de Deus. E tinha um grupo muito grande reunido e tinha um grupo menorzinho ali, umas irmãs orando, cantando. Eu cheguei perto delas, fiquei ali, mas não falei nada, fiquei só numa pedra ali, sentado. Aí deitei na pedra, olhei pro céu, comecei a olhar pro céu assim, sabe, para orar. E aí os louvores que elas começaram a cantar começou a tocar no meu coração, como o Senhor começou a me visitar, e ali eu comecei a orar, sentir comunhão e aclamar o Senhor. E aí depois o Senhor falou comigo de uma maneira maravilhosa no final, né, através da palavra. Eu abri a palavra e o Senhor falou comigo. Então é isso, o Senhor Jesus mesmo, ele fazia isso demais. Quantas vezes vocês já ouviram essa expressão? E Jesus se retirou, e Jesus foi à parte, e Jesus foi sozinho para o monte, e Jesus... Porque é necessário.
É necessário a gente ter esse nosso particular, essa nossa intimidade com Deus. A nossa vida, o nosso dia, ele é muito corrido, ele é muito agitado. São muitas informações. Às vezes são tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para fazer que parece que 24 horas é pouco. É pouco. De tantas coisas, de tantas, né, agenda tão apertada, correria da vida. A vida realmente hoje, a nossa vida moderna, é muito corrida. E temos que aprender a nos retirar do meio da multidão. Aquele nível de visão espiritual, de intimidade, é uma consequência de uma vida com Deus, de uma busca ao Senhor. Então é isso, para você ver Daniel, Moisés ia a um monte, Deus falava com ele face a face. Então, irmãos, cuidado com a multidão, tá? Porque nós temos uma necessidade de nos sentir amparados quando estamos passando por uma tribulação. E aí, dentro desse desejo de se sentir amparados, nós abrimos o coração para todo mundo, contamos o problema para o padeiro, para a cabeleireira, para manicure, para o homem que vende pamonha que passa na porta de casa, o vendedor do leite, do ovo. E a gente vai contando, porque você é do ser humano. Você às vezes está sozinho, está passando por uma luta, você quer desabafar, você quer conversar, e aí você se mete no meio da multidão para se sentir amparado, para não se sentir só, né? Mas né, há uma diferença até entre solidão e solitude. Então é isso, tem que estar com o Senhor, tem que estar ali com o Senhor, buscando a presença dele e entendendo a cada dia o que é viver essa experiência individual. Nesse ponto aí eu acho que a multidão atrapalha mais do que qualquer outra coisa. Quantas pessoas foram impossibilitadas? A Bíblia não diz isso. Mas para pensar comigo. Eu acho que a gente consegue fazer um cálculo rápido. Um cálculo não dizer números, mas consegue ter uma ideia. Quantas pessoas não conseguiram chegar até Jesus por conta da multidão? Quantas pessoas não conseguiram entender as palavras de Jesus por causa da multidão? Eu tenho para mim que inúmeras pessoas, né? Então é isso. Viva uma experiência maravilhosa com o Senhor. Invista. Relacionamento é investimento. Invista no seu relacionamento com Deus, com o Senhor. O irmão estava pedindo para poder orar antes de a gente encerrar. A gente está ao vivo. O pessoal às vezes pergunta. O David pediu para poder. Acho que foi o David que pediu para orar. Nós vamos orar sim, tá? Pedir ao Senhor uma bênção. Eu peço a vocês coloquem os motivos agora aqui no chat. E eu vou estar orando pelos motivos. Assim, eu não vou orar lendo, né? Então, assim, uma frase, por favor. Quem puser uma frase, eu vou lembrar aqui, eu vou olhar e vou lembrar. Feche seus olhos onde você estiver. Vamos pedir ao Senhor uma bênção. Senhor Deus, debaixo do poder do sangue de Jesus, abençoe as nossas vidas. Estenda as tuas mãos de poder sobre cada um dos teus servos, as tuas servas, os seus lares. Senhor, nessa tarde de domingo, Senhor, estenda as tuas mãos e conceda uma bênção, Senhor, a cada um, aquilo que o Senhor sabe, que está dentro do nosso coração, aquilo que é o almejo, o anseio de cada um dos teus filhos. Senhor, por misericórdia, abre uma porta de emprego para a Ana. Senhor, que o sangue do Cordeiro venha ser sobre a vida do David para libertá-lo, Senhor, desse vício, Senhor. E às vezes, Senhor, nós não temos forças, mas o Senhor tem o poder para nos libertar e libertar de verdade. Senhor, tira toda a tristeza do coração da Glaucia. Opera uma bênção de restauração no relacionamento da Paty. Deus, estenda as tuas mãos de poder sobre também o relacionamento, a vida, Senhor, do Manuel. Uma bênção de emprego para a Alessandra. O relacionamento da Bruna, Senhor. Direciona a tua serva Rosana. Abra as portas, abençoa financeiramente a Paula. Senhor, estenda as tuas mãos de poder. Abençoa cada servo e serva do Senhor, curando, Senhor, abençoando, libertando. Senhor, por misericórdia, abençoa a família da tua serva Ana. Abençoa o filho, Senhor, Bruno, filho da tua serva Clarice. Senhor, liberta o esposo, o Antônio, esposo da tua serva Isabel. Liberta de toda a dependência emocional a Franciele. Senhor, por misericórdia, desde a tua eternidade, que o Senhor esteja olhando, Senhor, para cada vida, para cada necessidade, ainda que eu não veja, Senhor, o comentário.
os teus olhos que tudo vê, o Senhor que sabe de todas as coisas. Senhor, estenda as tuas mãos desde a eternidade. Cura, Senhor, abençoa a filha da tua serva Cláudia, repreenda todo mal, toda dificuldade. Senhor, abençoa a tua serva Cristina para que ela venha viver experiências nesse processo. Abra as portas para o meu amigo, teu servo Odaí. Senhor, fica a nossa gratidão, como a tua serva Mirta disse, por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor. O Senhor abençoa, Senhor, também restaura a vida, Senhor, o esposo e o filho da tua serva Márcia. Senhor, liberta o esposo da tua serva Ana. Senhor, por misericórdia, são tantos os motivos, Senhor. A cura da tua serva Rosirene, Senhor, abençoa, tira a ansiedade da filha da tua serva Ana também. Senhor, opera, abençoa cada vida, cada irmão, a cada irmã. Nós pedimos a tua operação, o teu milagre, e aqueles que, ainda que não tenham colocado aqui os seus motivos, o Senhor sondando os corações. Opera a tua graça, pois nós cremos, Senhor, na tua vitória, Senhor, no teu nome, no teu poder. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus, uma excelente tarde para vocês. Final de semana eu faço só 2 vídeos. Então fiz esse agora e vou fazer outro mais tarde, à noite, umas 20 horas mais ou menos, por volta desse horário. O Senhor abençoe vocês, tá bom? Um excelente domingo para vocês. Um excelente almoço para quem ainda não almoçou, que nem eu. Para quem já almoçou, um bom descanso aí do almoço. A paz do Senhor Jesus.